Olá pessoal, como vão? Como estão todos? Hoje, quarta-feira, como sempre, estamos durante 2 dias na semana, estamos fazendo essas reflexões. Estamos no meio da semana, espero que todos vocês estejam em plena fase de desenvolvimento, prosperidade, desafios, bênçãos na vida de vocês, que Deus já esteja realmente abençoando a tua vida, trazendo algo de novidade para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho, para a tua igreja. Nunca se esquecendo que live e vídeos que eu e centenas e milhares estão fazendo não substitui a igreja. Igreja é corpo, igreja é comunhão, igreja é local de abraçar, beijar, apertar as mãos, orar junto, meditar juntos, escola dominical, culto de oração, culto da palavra. Nada do que nós estamos fazendo via essa novidade de hoje em dia, que é lives, nada disso substitui a igreja, o corpo de Cristo, ok? Que você esteja ciente disso. O que nós estamos fazendo aqui é um adendo, é uma brecha que nós estamos fazendo, edificando a tua vida. E, enfim, no dia de hoje, eu quero refletir com você em algo muito interessante. Eu estava essa semana conversando com um amado irmão e eu mandei para ele um pensamento naqueles stories, né, do Facebook, do Instagram, enfim. Nós estamos conversando sobre isso e eu achei interessante falar algo sobre uma coisa que está muito em voga no nosso secularismo, está muito em voga no nosso século XXI, a questão sobre verdade. E quando nós falamos de verdade, nós estamos falando de fé e razão. Nós não podemos, em momento algum, dissociar a fé da razão, a razão da fé. Razão porque você pensa, você é um ser racional e a Bíblia diz que o nosso culto é racional. E a fé é aquilo que ultrapassa. Fé ela é pessoal, ela é íntima, ela é intransferível, mas ao mesmo tempo a fé ela é você que tem esse dom, essa capacidade, você que tem Jesus na vida, você que desenvolve um potencial de fé, um crescimento de fé. Não sei se existe um nível de fé. E hoje no nosso secularismo, hoje no nosso antropocentrismo, numa sociedade pós-moderna, numa sociedade pós-cristã, por assim dizer, nós temos um pensamento sobre verdade. Hoje, tudo na nossa vida são verdades. Todas as religiões têm verdades. Praticam verdades, usam verdades. Qualquer religião, nós podemos falar todas elas aqui sem discriminação, porque eu não falo de religiões, eu falo de Bíblia. Mas nós podemos falar assim, a Igreja Católica tem suas verdades, a Igreja Evangélica tem suas verdades, as igrejas protestantes têm suas verdades, o judaísmo tem suas verdades, o islamismo tem suas verdades, o espiritismo tem suas verdades, o kardecismo tem suas verdades, Confúcio tem suas verdades, Buda tem suas verdades, Krishna tem suas verdades, Maomé tem suas verdades, tudo, filosofia tem suas verdades, teologia tem suas verdades, tudo tem suas verdades. Mas existe a verdade. Talvez isso incomode muito as outras religiões, talvez isso incomode muito a filosofia, a própria teologia, que tem também verdades e verdades, mas existem verdades, existe a verdade. Eu quero falar hoje sobre, entre outras, duas verdades, uma verdade que está explícita na Bíblia. De um lado, Jesus que diz que a verdade liberta,
E por outro lado, uma pessoa que inquire o próprio Jesus Cristo, que é a verdade. No mundo de hoje é muito fácil. Muito fácil no mundo de hoje nós podermos fazer essa inquirição, esse questionamento. Se nós formos evangelizar alguém, se nós formos falar de um certo nível de religiosidade ou de espiritualidade que contém a sua verdade, essa pessoa pode perguntar, mas o que é a verdade? Eu conheço várias verdades. Eu compro livros de filosofia, de teologia, de autoajuda, seja lá do que for, ali tem verdades. Porque essa aí é a tua verdade. Então nós estamos no impasse. No impasse disso. Porque a humanidade hoje ela está se perguntando, diante de tantas religiões, diante de tantas religiosidades, diante de tantas espiritualidades, diante de tantos deuses, diante de tantas coisas para serem adoradas e veneradas e respeitadas como verdades, nós temos um impasse. O que é a verdade? E o interessante é que o tema que eu coloquei para a nossa reflexão de hoje é: o que confunde a fé e a razão? Porque quando apresentam para você verdades no plural, de várias fontes, ela vai em algum momento conflitar com você, ou vai confundir você no sentido de que aonde entra a razão, aonde entra a fé, quando elas se cruzam e que posição você toma diante de verdades e verdade. O mundo científico, o mundo filosófico, o mundo literário, o mundo religioso vai dizer que existem verdades. E tem, e existe. Assim como muitos ou a maioria vai dizer, não existe uma verdade absoluta, há verdade. No mundo de hoje, na sociedade de hoje, falar que existe uma verdade, você vai ser persona não grata, você vai ser uma pessoa intolerante, porque você está duvidando de outras verdades. Mas isso é uma questão que está há milênios, há mais de 2000 anos, sendo questionada. Eu estou usando uma frase como um pensamento que eu quero trazer, é um pensamento que não é um pensamento cristão, mas dá para fazer um link, dá para encaixar. Esse pensamento diz assim: na vida é preciso muito cuidado com o que ouvimos. Na vida é preciso muito cuidado com o que ouvimos. Existem mentiras cativantes e verdades sem graça. Olha que interessante, existem mentiras que cativam você. Uau! No mundo de hoje, o que mais o ser humano aprecia é uma mentira cativante. Minta para mim, que eu vou gostar. E verdade sem graça, quando você chega ao nível, quando essa mentira está tão cativante na nossa humanidade, na nossa mente, a verdade ela se torna sem graça. Sabe por quê? Porque ela vai para o plural, verdades, ou então se você falar, não, só tem uma verdade. Peraí. Esse negócio de só uma verdade não tem graça. Tem sim. Porque foi a graça que nos deu a verdade. Essa graça chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso costuma confundir a razão. Essas mentiras cativantes e verdades sem graça, ela costuma confundir a nossa razão. Até que tenhamos o pleno conhecimento do Filho de Deus. A Bíblia diz que nós temos condições e capacitação de termos o pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Assim como nós temos também a capacidade de termos a mente de Cristo.
Se isso é verdade, que é porque está na palavra, então nós podemos solucionar o problema da verdade. O primeiro texto diz assim, ele está no Evangelho de João, capítulo 18, versos 37 e 38. Contudo, Pilatos lhe inquiriu a Jesus: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Opa! Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então nós já temos aqui uma resposta. Ele veio ao mundo para testemunhar da verdade e todos que ouvem a voz de Jesus Cristo pertencem à verdade. Então nós já podemos inferir uma coisa aqui. A verdade está em Cristo. As verdades estão em qualquer coisa, em qualquer pessoa. Verso 38. Então Pilatos questionou a Jesus: o que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: não encontrei qualquer falta neste homem. Nós não sabemos, biblicamente, historicamente, não sei, se Pilatos, não sabemos a origem, não temos fatos históricos da vida de Pilatos, da família de Pilatos, da origem do nascimento dele, não temos. A Bíblia não mostra isso. Talvez a história com mais agucidade mostre isso, mas eu não tenho esse conhecimento. Mas não sabemos se eles estavam naquele momento ali, Jesus e Pilatos conversando em aramaico, hebraico, grego ou latim, que eram as línguas que se falavam na época na Judéia. Não sei. Talvez algum grande aí saiba, mas eu não sei. Eu sei que houve uma conversa. Pilatos inquire a Jesus: tu és rei? Porque o problema aqui do rei não era o rei Jesus, salvador do mundo. O problema aqui era um rei que poderia destronar o imperador. Um rei que podia destronar o próprio reinado na Judéia. O problema aqui era humano, era exército, era político, não era religioso. Por um lado, os judeus com ciúmes. E por outro lado, os romanos, poder. Aí estava esse impasse. Pôncio Pilatos talvez se perguntasse: por que o povo judeu quer matar Jesus? O que ele fez de errado? Como ele próprio no final falou: não achei nada de errado nele. Por que querer matá-lo? Porque ele se julgava o Filho de Deus. E o povo judeu não aceitava o Filho de Deus. Então esse embate estava ali. Mas a preocupação maior do pensamento de Pilatos era político. Tu és rei. Mas que rei? Um rei que quer me destronar do trono da Judéia? Um rei que quer destronar o imperador em Roma? Que rei é esse? E Jesus dá uma resposta muito tão quanto enigmática, que não respondeu. Assim como lá na frente, Paulo também não respondeu. No Areópago, quando ele estava lá filosofando com os filósofos, Paulo, com a sua sabedoria dada pelo Espírito Santo, os próprios filósofos falaram: vamos ouvir esse paroleiro, o que ele está falando? Que Deus é esse? Jesus deu uma resposta tão quanto enigmática, ele fala assim: olha, eu vim ao mundo para testemunhar da verdade. Que verdade? Verdade política, verdade religiosa, verdade social, verdade filosófica, verdade teológica. Que testemunho da verdade? Aquilo que ele mesmo fala: eu sou o caminho, não é um caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
No meio do caminho da vida está a verdade. A verdade é o centro. Para você entender que Jesus é o caminho e a vida, você tem que estar conhecedor da verdade. Que é verdade? A verdade dele. Porque ele fala assim, aqueles que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então como é que você vai entender a verdade? Ouvindo Jesus. Lendo a palavra. Testemunhando da palavra, tendo experiência com a palavra. Essa é a grande pergunta que Pilatos fez. O que é a verdade? E talvez seja a pergunta que a humanidade faça hoje. Aonde está a verdade? Porque nós estamos ensinados há décadas, há mais de que uma geração, quase 2 gerações, nós somos ensinados que não há uma verdade absoluta, que não há um Deus absoluto. Nós somos ensinados que tudo é relativo, tudo é abstrato, tudo é subjetivo. A filosofia ensina isso, porque ela vai trabalhar somente com a razão. A psicologia ensina isso, porque ela também é muito aliada com a razão. E a própria teologia, ela vai também colocar questões, dúvidas em relação à verdade. Teologia moderna, teologia contemporânea, teologia liberal, claro que ela não vai aceitar, como o mundo não está aceitando, e não vai aceitar mesmo, uma verdade absoluta. No mundo pagão que nós estamos, no mundo pós-cristão que nós estamos, no mundo em que tudo está sendo relativo, no mundo em que a Bíblia está sendo debochada e arrancada das bibliotecas, arrancada das escolas, arrancada das nações, isso quer dizer, não existe verdade absoluta. Mas lá dentro do ser humano, lá dentro de cada um de nós, na nossa razão, quando nós somos confrontados com tantas verdades, em algum momento nós vamos ter que perguntar para nós mesmos, como Pilatos falou para Jesus, vamos falar para nós mesmos o que é a verdade. Aonde está essa verdade? Por que dessa verdade? É muito fácil hoje em dia a autoajuda, que eu sou a favor dela, não sou contra, eu não critico. É muito fácil a inteligência emocional, que está em voga agora, trabalhar esse caso. Mas ela foge. A psiquiatria da autoajuda, a psicologia da autoajuda, a psicoterapia da autoajuda, a ideia, ainda que científica, não comprovadamente espiritual, da própria inteligência emocional, ela foge da verdade absoluta. Ela vai usar o fator verdades. Não há verdade. Mas existe a verdade dentro de verdades. Está aqui. E o segundo texto, pequenininho, uma frase super pequena, que também está em João, no capítulo 8, verso 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tem verdade, amados. Você que está me ouvindo aí, você que é cristão, que não é cristão, que é um curioso, que está buscando o que ainda não achou, está perdido aí nos ventos de doutrina, nos comichões de ouvidos, na infinidade de portas religiosas abertas aí. Eu posso dizer para você, dentro da palavra de Deus, palavra de Deus que é absoluta, não é relativa. Conhece a verdade em Cristo Jesus, e essa verdade vai te libertar. Libertar de quê? Os judeus perguntaram a Jesus, libertar de quê? Nós somos filhos, nós somos descendentes de Abraão. Nós não temos nada para nos libertar. Não é questão de libertar, é por que Jesus faz esse paralelo de juntar liberdade com verdade? Porque eles estavam naquele momento presos num jugo excessivo da lei.
Eles colocaram fardos em cima de fardos da lei, em cima da lei e em cima do povo. E o povo não aguentava mais. Por isso que Jesus veio para tirar o quê? O excesso de fardo. Então qual é a verdade que liberta? É o excesso de fardo que as religiões colocam em cima de você. A verdade que Jesus te fala, e você vai ter que ler toda a Bíblia, vai ter que ler todo o Novo Testamento, vai ter que ler toda a história de Jesus e dos apóstolos para entender isso. Não vou falar com você aqui em 20 minutos porque não vai resolver o teu problema. Eu estou abrindo aqui uma porta e uma página para você começar a querer entender que existe a verdade. Existe o caminho, existe a vida eterna. Jesus não está falando aqui de religiosidade, de espiritualidades diversas, de disponibilidades de filosofias de verdades. Não, ele está falando assim, e vocês conheçam a verdade, e essa verdade vai te libertar do jugo da escravidão, do pecado, da injustiça e do juízo condenatório. Isso é verdade. Por isso que no início eu coloquei esse pensamento, vai passar depois aí embaixo no vídeo aí. Na vida é preciso muito cuidado com o que nós estamos ouvindo. Porque nós ouvimos de tudo e lemos de tudo. A sede do coração humano, a sede da alma humana, ela é muito, 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 muito ansiosa porque ela fugir da verdade em Cristo. Porque muitas pessoas pensam que Cristo é denominação. Muitas pessoas pensam que Cristo, seguir a Jesus, é ter que estar naquela ou naquela igreja que teve isso, que teve aquilo. É claro que você vai conhecer essa verdade numa igreja evangélica ou protestante. Ela pode ter defeitos, e tem. Mas uma coisa ela vai te fazer, ela vai te pregar a verdade. Isso é inquestionável. Pelo menos eu, como pastor, prego a verdade. E as igrejas que eu conheço, que eu dou palestras, que eu dou seminários, que eu tenho relacionamentos, todas elas pregam a verdade. Desculpa, mas essa é a verdade. Ok? Então, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento anseia por todas essas verdades relativas, porque ainda não encaramos a verdade em Cristo Jesus. Que só Ele tem a verdade. Isso não é apologética, isso não é apologia, isso não é discriminação religiosa. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Isso é Novo Testamento. Pilatos perguntou o que é a verdade. E nós estamos perguntando hoje o que é a verdade. Os religiosos, as religiões estão perguntando. Elas estão cegadas. Porque as pessoas têm medo de falar: Jesus, tu és a verdade. Aí inventamos verdades. Nós inventamos verdades. Então, meus amados, é uma reflexão, talvez um pouco de filosofia cristã, talvez, mas entenda bem isso, existem mentiras cativantes e verdades sem graça. Se alguém chegar para você com um livro de alguma coisa, de alguma novidade, de alguma coisa, de algum tipo de verdade, isso vai te cativar. Eu quero ler, eu quero entender isso. Mas se alguém chegar para você com uma Bíblia, ou com um versículo desse falar: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você vai sair: isso é verdade? Jesus, igreja, crente, dá dízimo, ir para a igreja, isso é sem graça. Isso já foi, já era, acabou, isso não existe mais. Mas a verdade está aí, nua e crua, para quem quiser recebê-la. E essa verdade está no nome e na pessoa de Jesus Cristo. Amém, querido? Uma reflexão rápida, mas eu espero que eu possa ter tido um momentozinho para poder tirar um pouco dessa confusão entre fé e razão na sua vida em relação à verdade. Pilatos perguntou a Jesus o que é verdade. Jesus depois ele fala, antes lá em João 8 ele fala:
Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade está nele. E eu quero agora, para encerrar, eu quero orar pedindo que aquele que está aqui na terra fazendo a obra, aqueles que estão aqui na terra fazendo o chamado Espírito Santo de Cristo, eu quero que ele venha tocar no teu coração, tocar a tua mente, tocar o teu entendimento, para que você entenda, aceite e receba esta verdade única na tua vida. Essa verdade chama-se Jesus Cristo. Amém, queridos? Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Espírito Santo venha agora iluminar, esclarecer, revelar, abrir a mente, abrir o coração, abrir o entendimento das vidas que estão correndo atrás de verdades, correndo atrás de ilusões, correndo atrás de fantasias, correndo atrás de factoides, correndo atrás de filosofias vãs, como está na palavra. Mas, Espírito Santo, que essas vidas recebam o esclarecimento, recebam o convencimento do Espírito Santo, porque o homem não pode convencer ninguém. O homem não pode converter ninguém, somente o Espírito Santo pode converter e convencer o homem. Então te peço, Espírito Santo, que tu venhas agora de encontro a cada vida que hoje está ouvindo esta palavra e que a partir de amanhã vão ouvir até. Que tu venhas abrir o coração, a mente e o entendimento para conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, amados? Esta é a verdade que vai te libertar. A pessoa de Jesus Cristo. Leia a Bíblia. Vai à escola dominical, vai a um culto de estudo bíblico, vai a um culto de oração, que ali você vai a cada dia, você vai conhecer a verdade, e essa verdade vai te libertar, porque essa verdade vai te dar fé, vai te dar certeza, vai te dar convicções, vai te dar crescimento espiritual, não vai te dar uma mera filosofia, ou uma mera verdades. Amém, meu querido? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz. Até semana que vem, em nome de Jesus, amém? Quero mandar um beijão para o Guto, para a Cida, para o Gabriel, para os pais do Guto, que eu não sei o nome deles agora, de cabeça eu esqueci. Um beijão no coração de vocês. Eu fiz também para vocês essa palavra. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te guarde e até semana que vem. Uma boa semana e um bom fim de semana, amém? Deus te abençoe. Bye, bye.